Então a mensagem de hoje, ela vai falar sobre namoro, noivado e casamento. Essa é uma ótima mensagem para um encontro de casais, onde iremos aprender sobre as fases de uma família. Essa revista, o projeto dela é sobre família, como administrar uma família, como cuidar de uma família, como é a fase que precisa ser para criar uma família. Essa é uma mensagem que é mais para quem é solteiro, mas que vai complementar na vida de quem é casado. Então, o título da lição: namoro, noivado e casamento. São 3 etapas que a gente começa a aprender sobre como formar uma família. Então, o textual já diz aqui a primeira frase: aquele que encontra uma esposa acha o bem. Por quê? Porque é através da esposa que a gente vai se esforçar para fazer o bem e ela também fazer o bem para nós. É um jugo que você faz e recebe. Então, o objetivo da lição é o seguinte: mostrar que o namoro é uma fase de conhecimento. O namoro, ele é a fase onde você vai conhecer a pessoa. Nessa fase, você não pode avançar o sinal. É uma fase de conhecimento. Então, tópico 1. Existe um namoro que não é cristão e existe o namoro cristão. Iremos aprender sobre o namoro cristão, que é um namoro onde a gente conhece. Um namoro que tem limites. Ele não pode ser aberto. O pastor Heber, que era dessa igreja, uma vez ele ensinou num retiro. Eu acho que é uma mensagem muito linda, que eu até pedi para ele um esboço, alguma coisa, mas ele mesmo não lembrava dessa mensagem. Foi na fazenda do Rogério. Ele diz assim: você gostaria de pegar uma maçã, por exemplo, mordida ou lambida e comer? Não. Do mesmo jeito é o namoro. Se você conhece a pessoa, você não pode ir lá e aproveitar dela. Vamos por lamber, beijar. Por quê? Porque é uma fase de conhecimento. Se não der certo, o que vai acontecer? A outra pessoa que for conhecer ela, já vai pegar ela, vamos supor, usada, ou vice-versa. Por isso que temos que praticar um namoro cristão, com limites, porque é uma fase de conhecimento. Se você vai conhecer a pessoa e não agradar dela, ela tiver atitudes que você não aprova, você vai acabar fazendo o quê? Não vai dar certo. Nós só estamos conhecendo, que é um verdadeiro namoro, então não vai dar certo. É melhor nós não continuar. Então, a primeira fase é a fase de conhecimento. A revista fala sobre família. Se você quer formar uma família, você precisa conhecer. Se o namoro der certo, aí você vai para a segunda fase, que é o noivado. Se o noivado der certo, tem que dar certo, porque você já sabe o que está acontecendo, aí você vai e casa. Mas ainda existem várias etapas para você chegar no casamento. Então vamos lá: namoro cristão. Namoro é uma fase de conhecimento mútuo entre as partes. Nessa fase procura se conhecer o temperamento, caráter e a vida pregressa e os antecedentes da pessoa e seus familiares. Checar como ela comporta dentro de casa, como ela trata seus pais, como ela trata as coisas de Deus, qual o seu interesse pelo trabalho e pelo crescimento pessoal. Elas irão acompanhar novas experiências e mesmo sendo uma relação afetiva e comprometida com a sociedade. Resumindo, a primeira parte você vai conhecer ela, saber como que ela é na sociedade, como ela é com a família, como ela é em casa, como ela trata os pais. E essa é a fase de conhecimento da pessoa. Muita gente começa a namorar e percebe que o homem ronca demais.
E aí fica pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou suportar? Às vezes, você não dá conta de dormir com barulho, porque até barulho de grilo, até o ponteiro do relógio não deixa você dormir. Imagina uma pessoa que ronca muito. Às vezes o amor supera esse obstáculo, mas é bom pensar e não querer as coisas antes de experimentar. Por quê? Se você sabe que a pessoa ronca muito, ou que ela tem muitos gases, ou perda demais, você tem que ver se você vai suportar isso. Se não suportar, pensa e, como diz, próximo. Mas é uma fase de conhecimento. Então a ordem de Deus é que as atividades sexuais do homem e da mulher sejam concretizados dentro do casamento. Tem gente que fala assim, não, eu vou experimentar primeiro para ver se é boa de cama. Mas é errado diante de Deus, da palavra de Deus. Porque você tem que conhecer apenas de conhecer, ver as atitudes, ver os projetos. Tem gente que você fala, o que você quer ser quando crescer? Não sei. Qual a idade da pessoa? 20 anos. É só um exemplo. 20 anos já está grande. Mas a pessoa não tem objetivo nenhum para o futuro. O que você quer trabalhar? Não sei. Está procurando serviço? Estou, mas eu não sei de que eu vou trabalhar. Você tem curso? Não, não tem nenhum. Então assim, você tem que ver com a pessoa o que ela quer da vida. Não é só, vou namorar com você porque você é bonito, olhar a aparência, olhar o corpo. A missão é conhecer. Você vai ter um tempo para conhecer. Se você achar que compensa, aí você avança para o próximo sinal. Se achar que não compensa, não avança o sinal vermelho, que é fazer o que as pessoas do mundo fazem. Você vai lá, começa a namorar, começa a se beijar, aí vai para a parte 2, avança o sinal, e aí, por você já dar tudo que a pessoa queria entre as partes, eles começam a retardar o processo de namoro, porque o namoro ele não pode ser tão prolongado e também não pode ser tão demorado, não pode ser curto nem pode ser demorado. Então o namoro é para conhecer por meio de diálogo, que é a forma mais adequada de se comunicar, e também da observação, para identificar se a pessoa amada, os pontos positivos e negativos. Então, como eu falei, você tem que ver na pessoa os pontos positivos e negativos. Tem uma coisa que diz paixão. A paixão, ela cega a pessoa. Ela faz com que todos os defeitos da pessoa, ela seja escondida. Quando você é apaixonado pela pessoa, ela pode ter o maior defeito que for que você não enxerga, você fica cega. E tem pessoas que dizem que o amor é cego, mas na verdade não. Eu acredito que a paixão seja cega. O amor, ele vê os defeitos e mesmo assim ele suporta, ele sabe do defeito e ama a pessoa do jeito que ela é. Então, nenhuma pessoa é perfeita, mas precisamos chegar o mais próximo daquilo que é o ideal ou que se espera. A pessoa, por exemplo, eu sou gordinho. Antes de namorar com a Anja, eu tinha uma inferioridade de ser gordo, porque as pessoas criticavam. Hoje em dia já tem uma certa dificuldade de você ficar criticando gordo. Por quê? A maioria das pessoas já estão gordas. Como você vai falar do outro se você também é? Então, quando você começa a namorar, você tem que ver na pessoa os defeitos dela e você vai ter que falar, não, esses eu aceito. Tem gente que fala, pau que nasce torto, nunca se endireita. Eu já vi centenas de pessoas falar que tentou mudar o marido e ele continua do mesmo jeito. E ele tenta mudar e a pessoa continua do mesmo jeito. Tem gente que começa a namorar com um presidiário e o cara tem tendência de violência,
de brutalidade. E o que a pessoa fala? Não, eu vou tentar consertar ele. Começa a namorar, apaixona com a intenção de consertar, e a pessoa não se conserta. Depois vem o quê? As consequências. Aí já não é problema de Deus. Você que escolheu a pessoa errada, agiu por emoção, agiu sem estudar, ou seguiu um critério da igreja que é namorar e casar rápido. Quando eu comecei a namorar com a Ângela, o pai dela já falou: ó, 3 meses vocês têm que casar. Aí eu fiquei doido, eu falei: mas 3 meses? Eu podia ver ela só uma vez por semana, só na quarta-feira. E aí tinha que esperar a semana toda para ver de novo. 3 meses passou assim, ó. Como que eu ia casar com ela em 3 meses, sendo que eu não tinha nem tempo de preparar? E aí o que aconteceu? Em 3 meses eu estava morando na nova casa lá do Ciladal. Então assim, eu falei para ele: ó, não vou agir por emoção, 3 meses não dá. Resumindo, eu ainda estudei ela durante 2 anos. Mas foi 2 anos estudando e seguindo os critérios que Deus permitiu. E é claro, nem todo mundo é perfeito. Durante esse tempo ela me estudou, eu tinha atitudes, ela tinha atitudes. E o que ela falou para mim? Eu quero sair de casa. O que ela queria era sair de casa. Mas para quê? Não, eu quero ter uma casa para cuidar. E eu não, eu orei a Deus pedindo uma mulher do perfil dela, que tinha tudo que ela fazia. Então assim, ela não orou para me pedir, ela queria sair de casa e queria uma casa para cuidar. Foi o que ela ganhou. Talvez ela não me amava, talvez ela não gostava de mim, não gostava da minha aparência, mas Deus deu o que ela pediu: uma casa e sair de casa. E eu pedi uma mulher que cuidasse de mim, que fosse parecido com a minha mãe e que me amasse do jeito que eu sou. E Deus me deu tudo o que eu pedi. Então assim, na fase do namoro é onde você vai pedir a Deus a pessoa do jeito que você quer. Agora, se você ficar falando: ah, eu quero achar uma mulher, é um exemplo do irmão Américo, fica falando: eu quero achar uma mulher. Se você achar, porque ela se perdeu, ou alguém perdeu ela. Se você achar alguém que está perdido, pode ser que essa pessoa que perdeu não deu tanto valor. Pode ser que a pessoa vai te dar muito trabalho. Então, quando se deve começar o namoro? As condições para firmar um compromisso mais sério: interromper projetos profissionais, sacrificam estudos e a própria adolescência. Cuidado com a motivação para o casamento. Muitos querem começar cedo porque não aguentam mais os pais. É o que eu falei. Exemplo, a Ângela não estava aguentando mais os pais dela. Ela tinha 17 anos e saía de casa para poder não ficar perto dos pais, porque alguma pressão que ela tinha fazia com que ela não queresse ficar dentro de casa. Então muitos faz com que queira sair de casa cedo porque sofre pressão, ou que quer casar cedo demais. E é no caso dela. Eu estou usando ela como exemplo, mas a revista fala: não expor as intimidades do casal. Mas é a história que a gente aprende. A gente tem que falar o que a gente viveu. E eu falei para ela: não, então tá, então vou tirar você da sua casa. E passou 2 anos, eu organizei minha vida, as finanças. Eu investi na casa onde nós estamos morando, porque lá estava bem destruído. E eu me preparei. Essa é a missão do namoro: você projetar o futuro com as exigências do casal. Porque tem mulher que fala: eu quero uma mansão, mas ela não ganha nada e ele ganha um salário mínimo. Como que você vai dar uma mansão para ela? Ela quer mais do que ela pode ter e ganhar. Então é nessa fase que você vai oferecer e conhecer a pessoa para ver se vocês são capazes de viver juntos. Outra coisa, ter namoro pela internet.
Quando você conhece alguém pela internet, ela simplesmente, todo mundo sabe que a foto do perfil é a foto mais bonita que a pessoa tem. Se você olhar a foto, você vai ficar apaixonado, porque é uma foto que chama a atenção. Se você for na galeria da pessoa, é uma galeria que as pessoas têm mais fotos boas. Agora na vida real a pessoa posta uma foto bonita lá, mas na vida real a pessoa toda desarrumada, vamos supor, da bagaceira. Então, nessa fase, você tem que ver que a pessoa anda bonita na internet, mas na vida real não se arruma. Na internet posta casa linda, mas na realidade a casa é uma bagunça. Então, quando você começa a namorar, você precisa conhecer a pessoa dos dois jeitos. Não só o que ela apresenta, mas o que ela é pessoalmente. Outra coisa, namoro escondido e prolongado. Se você começa a namorar, a primeira coisa que tem que fazer é chegar nos pais e falar: ó, eu quero a mão da sua filha em namoro. Lembrando, é a mão da filha, não o corpo. Você não pode furar o sinal. É uma fase de conhecimento. Se você não der certo com a moça, ou a moça com o rapaz, o próximo que vir conhecer ela, já não vai pegar ela usada, ou experimentada, um exemplo. Então, o namoro às escondidas, com certeza, é escondido. Os pais não sabem, a família não sabe, o povo da igreja não sabe. E com certeza vai furar o sinal. Ao furar o sinal, você vai ter consequências, prejuízo, e você não vai estar sobre as mãos de Deus. Todo mundo sabe que se tiver relações antes do casamento e ter filhos antes do casamento, isso vai ser um cargo para você durante a vida toda, porque não foi projetado, não foi planejado. Então, namoros às escondidas deve ser evitado. Mas quando você chega e pede a mão da moça em namoro, os pais já estão cientes de que você tem um compromisso. Eles vão falar qual é as intenções com a minha filha, ou vice-versa. Só aí que ele vai abençoar o seu namoro. E é claro, precisa ficar em constante observação para que vocês não tropecem e caiam em tentação. Então, quando se começa o namoro sem respaldo dos pais, é a procura de maldição para a sua vida própria. Não é aconselhável um namoro prolongado demais. Deve prevalecer um bom senso. Então, esse é um exemplo. Vou pôr meu irmão como exemplo. Ele começou a namorar, tinha a opção dele noivar e casar, mas o que ele fez? Ele foi prolongando o namoro. Ao prolongar, avançou o sinal centenas de vezes. Exemplo. E aí o que ele fez? Ele lerdou com essa situação. Todos nós falamos: Gisele, casa. Eu estou falando o nome dele porque ele já foi nessa igreja. Nós já incentivaram ele. Fizemos de tudo para ele casar. E o namoro prolongado fez com que ele lerdasse. Por que ele não deu conta de casar? Porque todo o dinheiro que ele ganhava, ele usava com coisas inúteis. Então, a gente fala para ele: você é um exemplo de que não ser seguido. E ele mesmo sabe disso. Mas ele deixou que o comodismo entrasse na vida dele. Então, a gente pode usar outras pessoas como exemplo para que a gente não faça o mesmo. Essa é a intenção do casamento. Não continue o namoro se já enxergou que não dá certo. Essa é uma coisa muito importante. Não continuar o namoro. Se você começa a namorar, é só um exemplo, e viu que a pessoa ronca demais, você não suporta o ronco, é melhor você terminar. Porque você está namorando. Agora, depois de casado, já é tarde. Você vai ter que suportar. Nem com um tampão no ouvido, mas vai ter que suportar. Outra coisa, se você viu que não dá certo, por exemplo, meu irmão era cristão, da igreja, bonitinho e tal, batizou, começou a frequentar a igreja, mas a namorada dele era da igreja católica. Lá na igreja católica,
eles têm um negócio de não visitar a igreja evangélica. Para eles também, eles acham um pouco errado. Eles têm uma força assim para não vir. Do mesmo jeito, nós também não quer ir lá na igreja católica. Por quê? Porque a gente vê a adoração à estátua ou idolatria. A gente acha um pouco meio errado. Do mesmo jeito, tem aquele negócio. Ele começou a namorar com ela, então o que ele fez? Ele não queria ir lá porque ele achava idolatria, e ela também não queria vir aqui porque eles também tinham aquele bloqueio de não deixar. Muitos quebram esse bloqueio e não tem nada a ver, é pessoal. Agora, quando você segue uma religião, você fica limitado às coisas. Aí já começa a desandar. No começo do relacionamento, ele não pode vir na minha igreja, eu não posso ir na dela. Já começa a dar errado. Se você vai na casa dela, tem lá uma santa preta, que é da Ave Maria. Você também acha errado. Então já começa o julgo desigual. O que você quer ser quando crescer? Ah, não sei. No caso do namorado ou da namorada, eles tentam entrar em um acordo e não conseguem, mas acaba vivendo junto durante 1 ano, 2 anos, sabendo que muitas coisas não dão certo, mas tentam e vai prolongando e atrapalhando outra relação. Porque às vezes ele podia arrumar uma pessoa evangélica que torce em prol da família, e no caso dele com ela não era assim, era tudo ao contrário, e ele insistia no namoro, mesmo vendo que não ia dar certo. É claro, essa é uma experiência que durou 15 anos, que se a gente for observar, 15 anos morando separado, não é casa junta, porque os pais dela também eram muito rígidos, mas é um experimento que não devemos fazer, prolongado. Então, depois que você estudou, a pessoa viu que vocês estão entre acordos, que estão vivendo de uma forma que vai dar certo no futuro, resumindo, não pode ser prolongado. Prolongado demais, aí já traz azar. Aí você vai falar assim, vai começar as perguntas. Se nós casar, o que vai ser de nós? Nós vamos morar numa casa alugada? Vamos morar na casa dos pais? Vamos construir? Vamos comprar um lote? Se os dois entrarem em acordo, aí vocês vão falar, então vamos noivar. Por quê? Porque nós damos certo. Aí você vai para o próximo passo, que é o noivado. É a construção da família, que é a lição que está nos ensinando isso. Então começa o noivado. Noivado é um período intermediário, que é entre namoro e casamento. Deve ser usado para planejar a vida a dois. O noivado vem confirmar que o namoro deu certo e que pode avançar para um compromisso mais sério no futuro próximo. Nessa fase, normalmente é declarado publicamente para as famílias e a igreja o interesse de se casarem, colocando-se então seus dedos um anel como sinal de que estão comprometidos um com o outro. Então, o noivado é a fase onde você já vai falar para todo mundo que vocês vão se casar. Todo mundo já vai ficar sabendo, os pais, a igreja, os amigos. É a fase que você também não deve furar o sinal. Mas, como sabemos, hoje em dia é muito difícil você ver um casal que casou sem furar o sinal, casou virgem. Muito difícil mesmo. Mas pode ser que ainda tenha. Então, o namoro cristão, ele tem etapas, ele tem essas fases. Para que Deus abençoe seu casamento, para que você seja próspero, é bom seguir essas regras. Se não seguir, você vai ter consequência. Faz parte da vida. Tudo que a gente faz sem pensar, sem consultar a Deus ou sem seguir a Bíblia, tem esse lado negativo. Então, o noivado é uma fase de planejamento. Existem várias perguntas quando você está noivado. Onde vamos morar? A residência será própria, alugada? Vamos congregar e servir a Deus na onde? Exemplo, eu poderia ir para Deus é Amor com a minha esposa, mas
eu pedi para ela vir aqui congregar comigo. Foi um acordo que nós fizemos. Então é nessa fase que a gente vai conversar onde os dois vão congregar. Muitos jovens dessa igreja, eles foram congregar com a esposa, e muitos veio congregar com o marido. Então a fase que vocês vão concordar. Um exemplo aqui, que não é de se gabar, um exemplo não muito legal, é meu pai. Meu pai, minha mãe era da Chama Divina, e meu pai foi congregar na Assembleia, igreja diferente. Então não houve um acordo entre eles. Depois meu pai veio para cá e minha mãe continuou na Chama Divina, e meu pai não fazia questão de trazer ela. Aí um certo dia eles entraram em acordo e ela veio para cá. Pouco tempo depois ela resolveu ir para outra igreja. Então assim, não entraram em acordo e acabaram dividindo as pessoas. Meu pai sentia bem aqui, minha mãe sentia bem na outra igreja, mas ela ainda ficou muito tempo aqui. Então no noivado vocês vão entrar em acordo. Quando minha mãe era da Deus Amor, meu pai ia, mas gostava da presbiteriana, porque os amigos dele estavam tudo lá. Então minha mãe ia para uma igreja e meu pai ia para outra. Então é nesse momento que vocês vão entrar em acordo. É bom que os casais fiquem separados? Não, isso é muito ruim. Por quê? O casal, ele se uniu para ficar juntos e não separados. Então, na fase do noivado, vocês vão perguntar: qual a nossa renda? Vamos realizar a festa de casamento? Quantos convidados vamos ter? Quantas testemunhas? Vamos viajar de lua de mel? Que tipo de padrão de móveis teremos em nossa casa? Quais as prioridades na compra dos móveis e eletrodomésticos? Então, são perguntas que fazemos para que percebemos que se vai dar certo ou não. Lembrando, mesmo você noivado, não quer dizer que você é obrigado a casar. Porque se uma mulher, ela não ganha nada, por exemplo, ela pensa só em estudar, e o marido ganha pouco, como vocês vão projetar uma coisa muito alta, muito grande, sem ter condição? Às vezes, depois que vocês casam, por exemplo, vocês ganham lá tal de gravata. Se a gravata é R$200, e se você for para a lua de mel e gastar 2.000, já vai desandar. Então se você projeta uma lua de mel, você tem que ter um dinheiro sobrando para que vocês possam viajar tranquilamente. Então é nessa fase que vocês vão se organizar. Outra coisa, a compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Cada pessoa tem uma bagagem. Que tipo de bagagem? É coisa boa? É coisa ruim? Sim. Tem pessoa que sofreu abuso na infância, e aí tem aquele trauma antes de casar, porque a pessoa tem trauma, ela sofreu violência. Outros não têm paz, viveu como de casa em casa. Aí quando casa, a pessoa já está acostumada com a vida difícil, e é uma bagagem que você vai ter que conviver junto. Então, existem vários tipos de bagagem, que é assédios, abuso, abandono, pai separado, normalmente órfãos que nunca chegou a conhecer os pais, traumas, sequelas de sofrimento ou inferioridade. Com exemplo, eu tinha inferioridade, que era gordinho. Eu já fiz muito regime, muita dieta, dava gastrite porque eu ficava sem comer, tentando agradar a pessoa para que ela me aceitasse. Era uma bagagem que eu tinha. Outra bagagem, eu não gostava de falar em público, tinha pavor. E exemplo, se a gente fosse num cais, eu tinha vergonha até de chegar e pedir atendimento. Eu tinha que levar outra pessoa comigo. Então existe a tal de vergonha. Se você vai namorar com uma pessoa e ela tem vergonha até de expressar que te ama, vergonha de você estar passando mal, levar no hospital e tentar dar atendimento, você precisa ajudar a pessoa naquele trauma que ela tem. Por que eu tinha um trauma de falar?
Porque na minha infância, quando eu ia tentar falar alguma coisa, alguém me corrigia. Ia tentar falar de novo, alguém me corrigia. Aí quando eu ia falar, falava errado, era humilhado. Então o que eu descobri? Que é melhor ficar calado. E aí na igreja eu falava, melhor um sábio calado do que um burro que fala muito, alguma coisa assim. Então eu preferia ficar calado e pagar de sábio do que tentar falar e pagar de burro. Então era um trauma que eu tinha, então eu preferia ficar calado. Ela também tinha trauma, ela tinha alguma coisa que queria fazer ela sair da vida que ela tinha e para uma nova vida, uma nova experiência. Então quando você vai namorar com a pessoa, noiva, você tem que descobrir os traumas dela. Normalmente no namoro a pessoa tenta esconder todos os defeitos, porque ela quer ser aceitável. Ela quer, não, quero ser aceita, então não vou ficar falando que eu ronco, ou que eu peito demais. Exemplo, eu não ronco e nem fico peidando muito não, é só um exemplo. Então, nessa fase que você vai descobrir, os novos precisam estar dispostos a ajudar um ao outro e às vezes levar por toda a vida. Quando diz levar por toda a vida, você tem que estar preparado para ajudar aquela pessoa no trauma que ela tem. Então, o amor não tem padrão nem forma, mas essência, amar é fazer o bem a outra pessoa, a ponto de que ela esquecer as mazelas do passado e ganhar uma nova disposição para a vida. Então, uma coisa que me fez viver de novo é assim, eu gostava de uma moça e eu ia para academia todo dia, numa vontade de emagrecer para que ela me aceitasse. Quando eu conheci a Ângela, ela nem se importava com minha barriga, e é algo que me cutucava muito. E ela me fez assim sentir tão normal, mas tão normal, que era um trauma que eu tinha, que eu me senti amado, aceitado em todo lugar que eu tinha. Falei, se eu tenho alguém que me aceita do jeito que eu sou, as outras coisas não fazem importância mais. Então ela cuidou do meu trauma, ela tirou meu trauma, e hoje em dia eu não estou nem aí para ninguém que fala da minha barriga, que eu sou gordo, que eu sou careca. Para mim não faz diferença. Tudo que eu tenho é a Ângela e que me faz o bem. Então o que você precisa? Ter uma consciência de estar começando uma nova família. Estamos na fase do noivado. Se você sabe que você vai construir uma nova família, então você precisa projetar a sua vida. Você já foi aceito, já sabe que deu certo, então você começa a projetar a sua família, porque você vai se unir à mulher. Até no momento a mulher está com os pais, mas até agora você vai se unir com a mulher. Construir uma família dá a entender que é viver financeiramente às próprias custas. Então você não pode mais pensar, ai papai, ai mamãe, me ajuda. Nada a ver, você vai ter que se virar agora. Não tem que ficar correndo atrás de mãe, você vai ter que, vai noivar, então já começa a projetar, não, ganho 2.000. Então 2.000 vou pagar aluguel ou a prestação do lote, comprar comida, água, energia e internet, e tem que dar os 2.000. Agora se você acha que vai gastar 3.000 e ganha 2.000, espera um pouco, se projeta, vai fazer curso, vai pegar um emprego melhor, para você tirar a mulher da casa dela e tomar conta, que aqui nós vamos aprender. O relacionamento que tem dificuldade financeira começa a ter discussão, porque começa a vir dificuldade. Todo mundo tem uma fase que vai passar por isso, mas não no começo. Você já começa a vida sem dinheiro e vai gastar mais do que você ganha, já começa o casamento errado. Entenda também que a vida de solteiro depois de casamento acabou. Muitos casamentos têm problema de relacionamento, por quê? Alguns cônjuges querem continuar a vida, viver a vida de solteiro. Vou usar de novo o exemplo do meu pai. Meu pai casou com minha mãe e poucos tempo depois ele
já teve o primeiro filho. Nesse momento, meu pai tinha muitas amizades, meu pai cantava muito bem, tocava violão, então ele chamava a atenção por onde ele ia. Ele falava muito bem, tinha muita amizade, porque ele conversava. O que ele fazia? Minha mãe lá em casa com o bebê, ele saía para casa dos amigos, empolgava tanto, conversando, tocando, falando de Deus, que ele amava demais isso, e esquecia que ele era casado. Ele ia, quando dava 2 horas da manhã, ele aparecia em casa, e às vezes chovendo, ele chegava tudo lameado. Por quê? Porque às vezes, além de estar na casa dos outros, ele ia pescar. Então, ele estava vivendo uma vida de solteiro, sendo que ele já era casado. É um exemplo que a gente pega aqui. Não devemos viver a vida de solteiro depois de casado. Se a mulher fala, eu não quero pescar, então fica com ela. Depois você fala, não, eu quero pescar, aí vai junto. Ou entre em acordo. Se você vai sair, conversa com ela. Se ela autorizar, você sai. Do mesmo jeito ela. Se ela quer sair com os amigos, você tem que autorizar. Exemplo, na atualidade, entre elas, as mulheres fazem a festinha e não deixam os maridos ir junto. Ela pede autorização para mim? Não pede, ela vai por conta própria. Então, precisa estar entre acordo. E eu falo, não, você não vai não, você vai ficar aqui. Ela, não, eu vou sim, pega e vai. Então, mas a gente sabe para onde ela está indo. Agora, quando meu pai ia pescar, ninguém sabia para onde ele estava indo. Ele ia para a beira do rio, dava 4 horas da manhã, ele voltava com um monte de peixe. Tal de lobó. Minha mãe morria de raiva, porque ele vinha sujo, com lobó babando, e ainda queria que a gente comesse. Então entenda que depois de casado, não pode viver a mesma vida de solteiro. Você precisa agradar a sua parceira e ela te agradar. Agora vamos para a próxima parte. Deve estar acabando a vida. O casamento cristão. Em todos os casamentos tem opiniões contrárias, pontos de vista diferentes, discordância e alguns assuntos e atitudes. Às vezes isso gera conflitos. Então, como disse, em todos os casamentos tem opiniões contrárias. Só um minutinho. Amém. Então todo casamento tem opiniões contrárias. O que é? Eu quero fazer uma coisa e você não quer. Eu quero ir para o shopping e você não quer. Eu quero comprar um Fusca e você fala, Deus me livre de Fusca. Eu quero ir para a igreja e você não quer. Então o casamento tem as partes contrárias. Um quer, o outro não quer. O que isso acontece? Gera conflitos. Por isso que antes de casar é bom você saber. A pessoa gosta de cinema? Gosta. Eu gosto. Então, já a primeira coisa para dar certo. Eu gosto de servir a Deus? Gosto. Ela gosta? Não. Então já começa a uma discordância. A Ângela ama ir para shopping. E eu já quando vou para shopping, minhas pernas doem, o pé cansa. Vai ser andando ali 5 quilômetros ali. E ela ama, se pudesse morava lá. Eu já até pedi, não, vai arrumar um serviço lá. Então, se pudesse, ela ia para o shopping só tomar sorvete. Não tem R$1 no bolso, mas quer ir tomar sorvete e andar à toa. Acabou de ganhar neném, quer ir para o shopping, mas vir para a igreja tem uma dificuldade tão grande. Então, são exemplos que no casamento há discordância, há pontos de vista diferentes. Mas para que serve isso? Para que haja desafios, para que cada pessoa consiga superar eles. Isso vai moldar o seu caráter, vai moldar o seu
desenvolvimento, como pai de família, como mãe de família. Então, o casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. Isso quer dizer o quê? É só um exemplo. Eu vou trocar de carro, vou comprar um carro menor. O que eu tomei? Eu tomei uma atitude sem consultar ela. Eu vou lá, compro um carro menor, mas sem falar para ela. Mas esse carro menor não vai caber os carrinhos do bebê. Por dentro é tão apertado que até as pernas de quem ficar lá dentro vai ficar presa. Mas eu tomei uma atitude sem consultar a minha parceira. Isso vai ter consequência. Por quê? Porque eu agi por emoção sem que ela deixasse eu comprar o carro. Então, não posso agir por emoção, agir com a minha própria cabeça. São duas cabeças. Depois que casou, que nós já estamos na fase do casamento, nós temos que agir juntos. Tem gente que é do contra demais. Se você fala, eu vou comprar isso, a pessoa, não compra não. Vou fazer isso, não faz não. Tudo que você vai fazer, a pessoa fala que não. Tudo põe contra. Mas é preciso consultar primeiro para não ter aquele arrependimento, porque a tal de mulher, ela fala, eu te avisei, tudo era isso, te avisei, eu te falei que você não era fazer isso. Passa 10 anos, eu te falei. Minha mãe até hoje, meu pai já faleceu, até hoje ela ainda fala do meu pai, coisa que ele fez lá no passado. Por que eu lembro? Porque ela ainda até hoje cutuca nisso. O que eu falei do meu pai? Sobre ele pescar e deixar ele em casa, porque até hoje ela fala nisso. Então, consulte a esposa, e a esposa também consulte o marido antes de fazer as coisas sem ambos ser aprovado. Hoje eu falo com minha mãe, meu pai era da igreja, ele não bebia, não fumava, a única coisa que ele gostava de fazer era pescar. Por que você, a única coisa que ele fazia, você ficava ali, atrapalhando ele, impedindo que ele pescasse? O que ele falava? Já tem. O que ele queria? Ele queria pescar. Ele tinha as tralhas de pesca dele. O que ele queria? Ele queria pescar. É pecado pescar? Não, acredito que não. Você está tirando a vida de um animal, né? De um bichinho. Talvez se você já assassina dos peixes, é pecado? Pois é, Deus deu os peixes Deus deu os peixes para alimentar a gente. Mas minha mãe era contra isso, sendo que era o único lazer que ele tinha, que ele gostava. Então a gente tem que não agir pela nossa cabeça. Eu não concordo, então não tem que fazer você concordar com o que eu não concordo. Eu tenho que te orientar que eu não gosto disso. Então o casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. Depois que você resolveu casar, e a pessoa começa a falar, não, moço, para de pescar, você tem que ficar na sua casa com sua esposa. Mas não é isso que você gosta, não é isso que você quer. Então você não tem que agir pela cabeça de alguém que é solteiro. Exemplo, o cara que é solteiro, ele é desimpedido de tudo. Ele pode pescar e vir na hora que ele quiser, não tem mulher para controlar ele. Mas quando você casa, você não tem que agir pelo que a pessoa fala. Por exemplo, o solteiro chega em você, bora pescar? Não posso não, porque eu tenho que ficar com minha mulher. Ah, mas para com isso. É um exemplo. A pessoa não vive o que você vive. A pessoa não tem a experiência que você tem. Quem é ela para ficar te orientando? Então uma dica é: casados, não se envolva com solteiros que não vai te ajudar em nada, que não vai te orientar, que não vai te influenciar em coisas boas. Eu já escutei muitas vezes gente falar, separa dela, mas já que dá certo mesmo. E a pessoa é solteira, ela nem sequer conseguiu casar para ter a experiência. E ela fala, separa. Porque assim, quando você está casado, você vai sofrer turbulência no casamento. A mulher vai fazer coisas que não te agradam. O que você faz? Você vai e desabafa com um amigo, com um colega que não tem a experiência que você tem. E ele vai te influenciar
a fazer coisas que não deve. Um exemplo do meu irmão. Meu irmão namorando, e eu tenho uma tia que tem ciúme demais dele. Então qualquer turbulência que tem na relação dele, o que ela faz? Não está dando certo, então separa. Mas não é assim que funciona. Ela já foi casada, o casamento dela não deu certo, e mesmo assim ela quer opinar no casamento dos outros, ou na relação dos outros. Então você tem que às vezes tampar o ouvido para esse tipo de pessoa. Tem que ver a vida da pessoa, se ela é consertada, se ela teve arrependimento, para que você aceite a opinião dela. Então não devemos agir pela cabeça dos outros. Outra coisa, os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro um para o outro. A minha esposa representa um tesouro para mim. O que significa? Eu não posso de forma nenhuma perder ela. Se é um tesouro, eu preciso guardar, eu preciso proteger. Ninguém vai deixar um tesouro exposto para que outras pessoas vejam e sente vontade de pegar, ou sente vontade de usufruir. Do mesmo jeito, um carro, para você ele é um tesouro. Você não vai deixar as portas dele abertas, os vidros abertos, para que dê oportunidade de um ladrão vir roubar. Do mesmo jeito, é a esposa, ela é um tesouro para a gente, e o marido também é um tesouro para a esposa. De forma nenhuma devemos deixar exposto. Por exemplo, muitas mulheres não aguentam cantada. Se você der uma cantada para ela, ela se derrete, mas ela sendo casada, ela fica pensando naquela cantada durante muito tempo. Por quê? Você deixou ela exposta, você fez com que ela ficasse vulnerável. Então não devemos andar com pessoas solteiras que possivelmente pode querer investir na sua esposa. Por isso que é bom andar com casados. Esse motivo é o seguinte: o casado ele tem a obrigação, o dever de se preservar, se dar honra para a mulher. Se dar honra é não olhar para outra mulher, de forma nenhuma elogiar outra mulher, de forma nenhuma andar em um local proibido com outra mulher. Tem que andar com a sua. De forma nenhuma você pode tentar ajudar sem a permissão da sua esposa, porque isso pode dar uma pequena brecha para que entre o fracasso na sua vida. Então, como somos tesouro um do outro, a esposa deve cuidar e respeitar profundamente o marido. O que é respeitar o marido? Se chega um amigo seu, um amigo dela, amigo, no caso da mulher, você chega e já dá um abraço, dá um elogio, passa a mão no cabelo, faz algo que a pessoa sente ciúme. O que você está fazendo? Está deixando sua mulher exposta. Você tem que controlar isso. Você tem que dizer: não gosto disso, não gosto, você fica com conversinha com fulano. Por quê? Porque esse fulano é solteiro, e esse fulano tem intenção só de avançar o sinal vermelho. Ele não está nem aí para a relação dos dois. O casal precisa dar bom exemplo da união conjugal. O que é exemplo? Você, como casal, você precisa dar exemplo. Existem vários exemplos. Não xingar em frente aos filhos, não brigar de frente aos filhos, não discutir, não falar alto de frente aos filhos. Mesmo que você tenha uma discordância com a mulher, ou a mulher com o homem, não ficar jogando na cara dela os defeitos dela, ou vice-versa. Então você tem que dar exemplo. Como os vizinhos me vê, como os nossos parentes me vê, como os pais dela me vê, como os sogros vê, exemplo, como os cunhados nos vê, como nossos filhos nos vê. Então temos que dar exemplo.
como os filhos netos nos vê. Pense no que poderei deixar de bom para a sua posteridade. Então, é só um exemplo. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigando. Quando eles discutiam no canto deles. Nós não escutávamos. Isso é um exemplo da gente não fazer com o nosso filho. Então, a gente vai criando aquele exemplo dos pais. Meus avós também, você não via eles brigando. Era um amor assim, tão lindo. Era tanto carinho que eles faziam no outro, que a gente servia de exemplo. E quando ele chegou a falecer, a gente viu o amor que eles tinham. A gente acredita no amor desde criança, por quê? Exemplo dos nossos avós, exemplo dos meus avós, né? Então, como casais, procure ter ética no casamento. Não fale mal um do outro para outras pessoas. Não divulgue as coisas negativas do seu casamento. Não discuta com seu cônjuge na frente dos seus filhos. Tudo que a gente conversa perto dos filhos, eles assimilam. Não exponha a vida financeira e vida sexual, conflitos conjugais, à família do seu cônjuge. Se você contar a sua vida e suas intimidades, não estará dando bom testemunho e servindo de exemplo para outros casamentos. Então tá aqui, não expor seu cônjuge. Eu conheço certa pessoa que já chegou numa certa idade, que casou com uma mulher mais velha. Ela perdeu a vontade e o libido sexual, e ele já tem muito libido sexual. O que acontece? Ele tem muita vontade e ela não tem. O que ele faz? Ele comenta com alguém que é fofoqueiro demais, que ele tem vontade e ela não tem. Então essa é uma opção de você não expor a vida do casal para outras pessoas. Por quê? Porque você vai difamar a outra pessoa que não gosta, e você vai expor a vida de quem gosta. Então essa é a atitude que não devemos expor a vida do casal, a intimidade do casal, ou o que o casal faz. É só um exemplo. Vou citar o Américo porque ele sempre faz esse tipo de pergunta para mim, e eu falo: moço, eu não posso falar, isso é entre eu e minha esposa. E ele faz perguntas querendo descobrir como que é o casamento, como que é viver junto. Por quê? Porque ele quer aprender, mas é algo que você pode ensinar um pouquinho só e deixar ele resto curioso. Eu não posso expor a minha vida como ele gostaria. Já outros casais descobrem que se você contar a vida íntima sua, outras pessoas podem ter desejo, e aí é onde entra o pecado. Então, você não deve falar do que você vive dentro de casa. Então, se você conta a sua vida e sua intimidade, não estará dando bom testemunho e servindo de exemplo para outros casamentos. Então, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, não dando para eles só título, escolaridade. Eu fiz faculdade, eu fiz isso. Mas a pessoa é estudada, tem faculdade, mas não dá exemplo, é violento, não ama, não elogia, não dá carinho, não cuida de casa, é uma pessoa que maltrata a esposa. Então temos que dar exemplo, não só de título, não só de trabalho. Tem uma certa pessoa, põe tudo dentro de casa, tudo, não deixa faltar nada, mas quando ele surta, ele acaba brigando com a família, xingando a esposa, e os filhos veem essa situação e fica triste. Por quê? Porque ele não é exemplo como pai, mas é exemplo em pôr as coisas dentro de casa. Então nós, como cristãos, temos que estudar isso, ser exemplo, mas exemplos bons, não só numa coisa, mas tentar ser o máximo de exemplo bom. Aqui fala que não somos perfeitos,
antes de casar, temos que estudar a pessoa para que futuramente você não se arrependa daquilo. Então, como povo de Deus, temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus, inclusive o namoro, noivado e casamento. Temos a consciência de que dependemos da ajuda do Espírito Santo, da luz e da palavra de Deus. Então, para que seu casamento tenha sucesso, procure ler a Bíblia e tente aprender, porque só ler e não praticar, seu casamento pode vir ao fracasso. Mas a lição é essa, que o matrimônio deve ser digno de honra e leito deve ser sem mácula. Ao se juntar com uma pessoa, evitar ao máximo maltratar ela ou maltratar ele e fazer que ambos sejam felizes. Exemplo, a Ângela sempre me faz feliz. Ela é um exemplo de mulher. Ela é um exemplo de que as pessoas dão certo. Eu posso ser que eu não seja o exemplo. Ela gostaria que eu fosse uma mulher também, fazer tudo que ela faz. Mas homem já tem essa certa resistência. Exemplo, eu não gosto muito de lavar vasilha. Depois que eu lavo, minha mão descasca tudinho. Então, nesse lado eu não sou um exemplo. Ela gostaria que eu arrumasse a casa, mas às vezes eu tenho certa resistência de arrumar. Mas por outro lado, eu não deixo faltar nada em casa. Eu trabalho arduamente para que a casa não falte e que tudo que ela precisa esteja ali dentro. Mas se não somos perfeitos, e cada um tem a sua função. Se você fizer a sua função com perfeição, não deixando de ser mau exemplo, Deus vai abençoar a sua relação. E a lição é essa, sobre família, lição que é construir uma família. Estudamos sobre como formar uma família, que é o namoro, o noivado e o casamento. Então, agradeço a oportunidade. Com certeza alguém aprendeu alguma coisa. É uma lição legal para jovens que nunca namorou, que nunca casou e que vai começar agora, mas que serve também para casais, que é como tratar suas esposas. Já sabemos, porque como cristão temos que praticar isso desde antes do casamento, até casar e até o futuro, mantendo o nosso exemplo como pai, mãe ou como cristão. Então, agradeço a oportunidade e devolvo para o Pastor Herbert.